12º vídeo de uma sequência de vídeo tutoriais para o desenvolvimento do jogo Breakout, utilizando a linguagem Lua e o Corona SDK. Então, como a gente já fez a parte do jogo em si, em que a bolinha ela vai acertando e vai destruindo os bloquinhos, agora a gente vai ter que fazer a pontuação. Aí a gente tem que mostrar para o usuário tanto a pontuação quanto o nível que ele está. Então, isso é um outro problema. Esse tipo de informação que é mostrada ao usuário é um RUD, né, que é o Reads Up Display. É quando as informações elas são mostradas na tela para o usuário acima da tela de jogo. Então, a gente vai precisar, como é um novo problema, né, e a gente está seguindo essa arquitetura de módulos, em que todo problema a gente vai criando um novo módulo, então a gente vai atribuir a esse módulo a responsabilidade dessas informações. Então, novamente, eu vou criar aqui o meu módulo, né, em Lua, colocar aqui com H. Retornar o H, pronto. Agora a gente já pode criar as nossas funções base, né? Igualzinho ao que a gente fez anteriormente. E o Word aqui vai ser muito importante, tá? Então, vamos colocar aqui o mundo que receber. Vamos criar a nossa cena. Pronto, e tudo que a gente cria, né, a gente vai ter que destruir. Pronto, então vamos colocar aqui a cena. Limpar a variável. Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa do render, né? Que a gente vai mostrar na tela algo. Então, a gente vai precisar renderizar algo. Ok, aí agora a gente precisa de duas variáveis. Essas variáveis, elas não podem ficar guardadas na cena 1, no módulo da cena 1, porque quando a gente destruir ele, também vai ser destruída essas variáveis, e aí a gente vai perdê-las, perder o valor, que é a pontuação da fase anterior e o númerozinho da fase em que a pessoa está. Vou salvar aqui. Pronto, agora a gente precisa depositar esses nomes no lugar em que as fases elas ficam passando e não se destruam essas variáveis, que no caso é o nosso mundo principal. O nosso mundo principal que foi criado aqui, ele guarda todas as fases e, no caso, todas as informações relevantes sobre aquelas que a gente não quer perder entre uma fase e outra. Então, tudo que foi importante a gente joga aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui o meu mundo e vou criar nele a informação de score e a informação do level, tá? Pronto, agora a gente precisa renderizar esses valores na tela. Aí a gente vai colocar vou criar uma variável local aqui, que vai ser o label score, que vai receber display.newText. E aí a gente precisa escrever, a gente vai escrever o texto, né, score, que é a pontuação, tá?
e a gente precisa definir o lugar. Então, o lugar que a gente vai querer vai ser dessa área de largura, tá? Eu vou querer aqui no comecinho. Então, eu vou dividir, como sempre a gente está fazendo, em proporção, né? Eu vou pegar a largura da tela e vou colocar, vou dividir ela por 10 e vou colocar aqui com uma unidade dessas 10. Então, eu vou precisar da largura. Pronto, peguei a largura e multiplico por um décimo, tá? Aqui, eu sei que não é necessário a gente multiplicar por um, porque multiplicar por um seria a mesma coisa de colocar aqui. Mas a fim de explicar, a fim de ter a explicação, fica melhor de visualizar que eu estou usando essa proporção, tá? Porque a gente vai colocar as outras e aí é para ter uma ideia do posicionamento. Então, a largura vai ser essa daqui e a altura a gente vai pegar a altura e vai fazer a mesma proporção. Só que como aqui é maior, eu vou dividir por 20. Então vai ser, aqui vai ser 0,1. Então, 1 dividido por 20, tá? E aqui eu coloco o nome da fonte que eu vou usar e o tamanho dela, certo? Ok, vamos ver agora como é que ficou. Eu vou salvar aqui, vou colocar, vou importar o meu módulo. Vou chamar ele aqui na frente, para ele ser construído antes de qualquer coisa. Passei o mundo, né, para que ele possa adicionar as informações. E lá embaixo, quando for na hora de destruir, destrói. Pronto. Aí, vamos ver. Olha só, o score apareceu aqui. Ele está bem pequenininho. Acho que eu vou mudar a pontuação, mas veja que ele foi colocado aqui, ó. Então ele dividiu em 10 partes e essa daqui é a 10ª parte, tá? Então, e aqui ele dividiu em 20 e aqui em cima é a primeira parte de 20. Então a gente volta lá e deixa eu colocar aqui 14 para ficar mais visível, certo? Eu vou agora criar outra variável que vai ser o texto do score. Aí eu vou copiar a mesma coisa daqui, porque é a mesma coisa, quase. Pronto. Então, em vez de colocar um score, eu vou colocar a pontuação. Então, para eu não colocar um número, eu vou fazer uma concatenação para ele modificar de número para texto. E eu vou colocar aqui o score, que está no 1, certo? Que no caso vai ser esse 0 aqui. A posição, se essa daqui é 1, eu quero ao lado, então eu vou colocar aqui 2, ver como fica melhor de entender, certo? E a linha, a mesma coisa. Agora eu vou copiar aqui os dois, vai ser, em vez de score, level, em vez de score, level. E aqui eu vou colocar level, e aqui eu vou colocar a variável level. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui, então, um 8 e aqui um 9 para ficar ao lado. Vamos ver como é que fica. Ó, agora observe como ficou legal aqui em cima, certo? Ele ainda não está colocando a pontuação, a gente vai colocar isso agora, tá?
Vamos aqui de volta para a cena 1. A gente acha o momento em que o tijolinho é removido, certo? Pronto, então aqui acontece a remoção do tijolinho. Toda vez que tiver a remoção do tijolinho, aí eu chamo o meu módulo, que é o S1, a primeira fase, ponto W, porque é o mundo que tem, score, aí ele vai colocar o que tem dentro dele, mais 100 pontos. Pronto, vamos ver como é que fica. Pronto, ele ainda não está atualizando, a gente precisa atualizar. Então, no caso, eu preciso colocar, disponibilizar. Então, variáveis locais elas estão presas nesse módulo. Se eu colocar ele dentro do módulo, h ponto, pronto, agora onde tiver o HUD eu posso alterar, certo? Salvar aqui. Agora eu chamo HUD, ponto, eu vou colocar qual é o nome da variável, text score, igual, para atualizar o texto, a gente coloca text. E vai atualizar por esse valor daqui. Pronto. Eu não atualizo ele direto, feito eu estou atualizando aqui, porque esse cara ele não está no mundo. Então ele vai esquecer desse valor. Aqui é só um texto mesmo para mostrar. O que guarda mesmo a variável é esse cara que está no módulo mundo, tá? Então vamos ver aqui se está funcionando. Pronto, aqui ó, 100. Vamos ver se aumenta. 400, né? Porque destruiu 3. Pronto, 700. Então tá ok, certo? Ele tá alterando. O level, ele precisa passar do... Ele precisa passar de level. Então, essa sequência de linhas de código, ela diz quando se vence. Então, toda vez que vencer, eu vou fazer a mesma coisa que está aqui, só que com level. Em vez de ser o score, level, soma mais um. E aqui text score, text level, mostra o level, certo? Então, toda vez então que ele vencer, ele vai parar a bolinha e ele vai atualizar o level na variável principal, na variável do mundo, né? E então ele vai atualizar aqui a parte de texto, certo? Ctrl S. Aqui a gente só dá para mostrar se ele bater em tudinho, mas vocês podem testar em casa e no caso se não der certo vocês colocam no comentário, mas é isso daqui mesmo, certo? Então com isso daí a gente fez o HUD, né? Ele totalmente funcional, ele vai atualizando aqui e é isso. Então agora estamos quase terminando todo o projeto. Só falta agora emitir alguns avisos e fazer uma segunda fase, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.